Graça e paz. Mais uma vez, vamos retomar aqui a nossa aula de Hamartiologia. Estamos tratando esses temas aqui. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito da fonte do pecado. Na verdade, o objetivo dessa aula é falar a respeito de diversos pontos de vista, diversas concepções acerca da fonte do pecado. E o que a gente vai tentar fazer aqui é uma coisa que também é muito importante na teologia sistemática, que é quando a gente faz a chamada teologia histórica, ou seja, a ideia que está por trás desses 4 itens aqui, eu dividi em 4 itens, mas vão ter poderiam ser diversas outras subdivisões, né, de acordo com o objetivo do estudo, né, mas a ideia desses 4 itens, então, é da gente olhar ao longo da história da teologia, desde o início do cristianismo até praticamente os nossos dias, essa seria a ideia, né? Nós olharmos como determinada doutrina ela foi vista, quais são os principais pontos de vista em relação a determinada doutrina. Por exemplo, aqui a gente vai fazer do pecado, mas é possível fazer teologia histórica de qualquer ponto, né, da teologia sistemática. Então, hoje é uma aula dentro da teologia sistemática, de teologia histórica, e a gente vai olhar as concepções sobre o pecado ou a fonte, né, a fonte do pecado. A gente vai usar citações diretas na maioria das vezes e, em alguns casos, algumas citações indiretas e comentários a respeito de determinada visão ou concepção. Certo? Então, eu vou dividir aqui entre os antecedentes, da onde o cristianismo tirou os conceitos de pecado, depois começando com os pais da igreja, aqueles pais mais primitivos da igreja, os pais apostólicos, até a gente chegar na reforma protestante, e por fim, como que a teologia moderna ela encara o pecado. A gente vai perceber que tem uma mudança bem significativa quando a gente passa desse recorte aqui da teologia protestante para a teologia moderna, como muda, se torna diferente o ponto de vista a respeito do pecado. Né? Então, vamos começar então, concepções acerca da fonte do pecado. Os antecedentes que nós temos são 2, né? De forma geral. Então, o primeiro antecedente básico, né, para diversas doutrinas do cristianismo, e não é diferente assim para o pecado, são os antecedentes judaicos. Né? Então, como o judaísmo via o pecado na época de Jesus. Basicamente, o pecado ele era compreendido, de forma geral, né, como uma desobediência da lei de Moisés. Então, é aquela ideia que a gente comentou lá na terminologia do pecado, a transgressão. Então, Deus estabeleceu leis, Deus expressou a sua vontade na Torá, na lei, e o pecado ele significa a transgressão, né, a desobediência dessas leis. Isso ocorre, inclusive, com Adão, quando a gente fala do pecado original. Deus estabeleceu um critério, Deus estabeleceu uma regra para Adão e Eva ali no Éden, e eles transgrediram, eles desobedeceram. Né? Na época do Novo Testamento, a gente percebe, até pela interação de Jesus, especialmente com os fariseus, mas com o judaísmo de uma forma geral, a tendência de tentar tornar os mandamentos, né, praticáveis, eu vou usar a palavra, né, tornar os mandamentos de alguma forma ajustá-los para que um judeu pudesse praticar, pudesse se fazer cumpridor da lei, né, porque de outra maneira ele estaria em pecado, né. Então essa tendência de criar essas regras e às vezes, como está escrito aqui, né, de acordo muito mais com a letra do que com o que está por trás, né, daquele mandamento, foi justamente o que criou aquele conflito, né, porque entre Jesus, entre a posição de Jesus a respeito da lei e a posição do judaísmo predominante da época dos tempos de Jesus. Né? Porque ter em alta conta o Antigo Testamento é algo que Jesus e Paulo e todo o Novo Testamento vão ter. Né? Então, a crítica não é da alta conta que os judeus davam para a lei, que de fato é algo que é
ainda reforçado pelos ensinos de Jesus, de Paulo e de todo o Novo Testamento. A crítica é reduzir esses mandamentos a um cumprimento externo, esquecendo de que, na verdade, eles deviam transformar a nossa maneira de enxergar o mundo, né? Era algo muito mais profundo, né? que Jesus estava querendo ali apresentar para aqueles judeus como, de fato, o cumprimento da lei, né? Quando ele eleva para o nível da intenção os pecados, né? O pecado, então, não é quando você adultera, mas quando você pensa em adulterar, você já pecou. Então, é isso, é pensar muito mais nas implicações realmente profundas da lei do que no mero atender de determinado requisito, né? Simplesmente externamente, até para fazer isso diante dos homens, né? Então, basicamente, a gente pode, então, resumir que o antecedente judaico em relação à fonte do pecado, o pecado para os judeus era visto como uma transgressão, uma desobediência da lei. Outro grupo que fez parte e que trouxe, de alguma forma, antecedentes para a igreja primitiva eram os gentios. Existiam visões variadas acerca do pecado dentro dos povos, né? Como nós consideramos os povos, os gentios. Duas que a gente poderia destacar: existiam algumas noções de pureza ritual derivado de cultos pagãos, né? Como, por exemplo, o culto das virgens vestais, né? Eram cultos pagãos nos quais, né, ou nesse caso no qual, a virgindade, o celibato era algo considerado como algo de pureza, né, de pureza ritual. E, portanto, né, o outro lado dessa moeda é que uma vida, então, imoral, uma vida... o pecado estava aí associado de alguma forma à questão sexual, né? Estava ligado à questão sexual. Nesse primeiro ponto que nós destacamos aí. Outra noção, outro conceito de bem e do mal e, portanto, de pecado é aquele que está ligado à filosofia grega, principalmente, e normalmente o mal estando ligado, de alguma maneira, ao físico, ao mundo físico, ao mundo material, né? Então, existia essa espécie de dualismo entre aquilo que era espiritual, aquilo que era material, entre aquilo que era bom e aquilo que era mal, o bem e o mal, né, propriamente. Imagina o choque, né, para a igreja primitiva, e é muito a respeito disso que o apóstolo Paulo vai tratar, quando a gente vê convivendo dentro de uma mesma igreja gentios e judeus com visões tão diferentes a respeito do pecado, né? Os judeus, por exemplo, com a questão do pecado relacionado à lei, a transgressão da lei, é algo que para os gentios não fazia muito sentido, né? Por exemplo, um gentio poderia achar muito estranho você falar de pureza ritual ou até espiritual, uma dieta, né? Que era algo que para os judeus era algo muito comum. Você então comer conforme a lei era você não transgredir a lei, né? E por outro lado, ideias, por exemplo, como o sexo ligado ao pecado, algo que para o mundo judaico está longe de ser considerado um pecado, né? A relação sexual em si, né? A virgindade e o celibato não são tidos nesse sentido, né? Em alta conta pelo judaísmo, né? Ao contrário, os judeus desde do início entendem o mandamento de multiplicar e seguem muito bem esse mandamento, né? Então essa ideia de celibato, especialmente, ela não faz muito sentido, né? Com uma ideia de pureza ritual para os judeus. Então imagina o apóstolo Paulo tentando conciliar esses dois mundos que entram dentro da igreja com aquilo que propriamente Jesus e o Evangelho estavam ensinando, né? Que na verdade e além desses dois mundos, né? Uma proposta bastante mais restrita e muito mais ampla de visão a respeito do pecado e de qual seria a fonte do pecado, né? Muito bem. Se nós pensarmos então nos primeiros pais da igreja,
Eu trago essa citação de Tertuliano. Tertuliano viveu ali no segundo século. Mais propriamente, essa citação tem a ver com a matéria que nós vimos na aula passada, do problema do mal, mas de qualquer forma eu trago aqui porque ela também vai nos dar a ideia de como Tertuliano via a questão do pecado e a fonte do pecado. Então ele dizia assim: eles, os hereges, dizem: olhai, como ele reconhece a si mesmo como sendo o criador do mal na passagem, eu faço a paz e crio o mal. Eles tomam uma palavra que, num sentido único, reduz à confusão e à ambiguidade duas formas de males, porque tanto o pecado quanto o castigo são chamados de males, e consideram que em cada passagem ele deve ser considerado como o criador de todas as coisas ruins, a fim de que possa ser considerado o próprio autor do mal. Nós, por outro lado, fazemos uma distinção entre os dois significados da palavra em questão e, por meio da separação dos males do pecado e dos males penais, os mala culpi e os mala pene, confinamos cada uma das categorias ao seu devido autor. O diabo como autor dos males do pecado e Deus como criador dos males penais. De forma que uma classe deve ser considerada como moralmente ruim e a outra como sendo parte do agir da justiça ao passar sentenças penais contra os males do pecado. Da última classe de males que são compatíveis com a justiça, Deus é formalmente declarado como Criador. Está no texto de Tertuliano contra Marcião. A gente percebe aqui, claro, ele está falando, a gente pode dizer aqui que para Tertuliano, claramente a fonte primordial do pecado foi o diabo, né? E veja como ele acaba aqui tratando do tema do mal que nós falamos na aula passada, né? Fazendo essa distinção dos tipos de males, algo que nós passamos lá rapidamente, mas que a gente pode então trabalhar aqui, né? Veja como a gente pode, nas teologias sistemáticas e nos textos a respeito desse assunto, encontrar essa distinção de tipos de males, né? Então aqui ele fala dos males propriamente do pecado e também de males a disciplina, vamos dizer assim, né, do pecado. Então, as penas. E desses males que Deus se faz criador nessa passagem de Isaías. Né? Eu faço a paz e crio o mal. Então, este mal aqui, segundo Tertuliano, trata-se da punição para o verdadeiro mal, né? E não o mal como entidade, né? Muito bem, então aqui a gente já tem uma ideia como Tertuliano trabalha a fonte do pecado. Muito bem, então aproveitando o ensejo, né, aí está o texto do qual Tertuliano está falando nesse trecho que nós mencionamos, e se você puder agora parar o vídeo, você pode também pegar sua Bíblia e ler ali o texto e o contexto, para ficar bem fixada essa ideia e, enfim, para que fique bem claro aí para todos. Muito bem. Outro pai da igreja, Cipriano de Cartago, já no século III, ele vai falar da fonte do pecado da seguinte maneira: um recém-nascido não possui nenhum pecado, com exceção de que ele contraiu por seu nascimento o contágio da antiga morte, porque ele nasceu da carne de Adão. Aqui a gente já vê, existem outras referências que poderiam ser feitas aqui também, mas um início da ideia que vai ser desenvolvida mais tarde por Agostinho do pecado original. Agostinho é considerado o pai dessa importante doutrina, né, para a hamartiologia, e aqui eu trago uma explicação do que se trata a doutrina da queda e a doutrina do pecado original, segundo Agostinho. Mas existiriam várias citações que poderiam ser feitas aqui literais, né, de textos de Agostinho, mas eu preferi trazer a explicação para ficar claro. Então, Agostinho é considerado, né, o pai dessa doutrina do pecado original, mas há quem diga que, na verdade, o que ele fez foi simplesmente sistematizar e organizar esse conceito que já era presente em outros pais da igreja anteriores a ele, né? Dentre os quais a gente pode citar o próprio Cipriano, que falamos aí há pouco, né?
Então, enfim, as doutrinas agostinianas da queda e do pecado original afirmam que a violação de Adão e Eva ao mandamento primordial de Deus, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, causou uma deformação fundamental na relação da humanidade com Deus, consigo mesma e com o restante da criação. E que a queda inclui dentre suas consequências que todos os seres humanos, a partir daí, nascem em um estado de separação de Deus, um pecado original que condena todos os indivíduos antes e apesar de eles terem cometido quaisquer pecados reais no tempo e espaço. Então, essa é a ideia do pecado original e da queda, que é uma doutrina bastante importante e tradicional, né, na hamartiologia, do ponto de vista ortodoxo, né? Muito bem, nós damos um salto aqui para a Reforma Protestante, e Lutero, praticamente 1000 anos depois, vai resgatar a ideia de Agostinho, se nós lemos aqui, né? Aqui nós temos que confessar, como Paulo diz em Romanos 5,12, que o pecado originou-se e entrou no mundo por um homem, Adão. Por meio de sua desobediência, todos os homens foram feitos pecadores e sujeitos à morte e ao diabo. Esse é chamado de pecado original ou pecado capital, né? Esse texto está naquilo que é uma espécie de confissão de fé luterana, né? Aí está a citação. Vamos lembrar que, na verdade, entre Agostinho e Lutero, nós tivemos um período em que a ideia de pecado, ela, na verdade, foi se perdendo, e o que o Lutero, na verdade, está fazendo aqui é resgatar a ideia de Agostinho, né? Vamos lembrar que Lutero lutou contra as indulgências, que eram formas que a Igreja havia estabelecido, de que através do próprio mérito e das próprias obras, o homem poderia compensar, né, as suas falhas, os seus pecados. Então a ideia de penitência, a ideia dos pecados, dos 7 pecados capitais, né, se desenvolveu nesse período. E dentre os 7 pecados, inclusive o pecado da soberba, que era o último pecado da lista original, depois ele foi, ao longo do tempo, tomando o lugar de primeiro pecado, o pecado mais grave por ser associado ao pecado de Satanás, né, do diabo. Mas, enfim, o que a Reforma Protestante, então, está fazendo aqui é reafirmando ou resgatando aquela ideia de pecado, que era já a ideia desde a época de Agostinho, 1000 anos antes da Reforma Protestante. Outro expoente da Reforma, companheiro aí de Lutero, é Melanchthon. Melanchthon tem uma espécie não, é propriamente uma teologia sistemática, que a gente chama aqui de loci communis, mas que a gente poderia traduzir como os lugares comuns, ou aqueles fundamentos da teologia, né? E ele vai se referir ao pecado nessa sua obra com esses seguintes termos aí: a falta de retidão original, a perda da luz na mente, pela qual a criatura humana poderia firmemente concordar com a palavra de Deus, um distanciamento da vontade humana de Deus e uma teimosia de coração. Então, a gente vê que isso está totalmente em linha com a ideia de Agostinho e resgatada por Lutero, né? Se nós ainda na Reforma Protestante olharmos para João Calvino, que foi o grande sistematizador, né, da teologia no período da Reforma, ele também vai trabalhar o mesmo resgate. Paulo não quer dizer com natureza, em Efésios 2,3, como a que foi estabelecida por Deus, mas como a que foi viciada em Adão. Porque seria inadequado fazer de Deus o autor da morte. Portanto, Adão corrompeu-se tanto a si mesmo que a infecção se espalhou dele para todos os seus descendentes. Nós perecemos somente porque nos degeneramos de nossa condição original. Então, aqui claramente a gente está falando de queda, a gente está falando de pecado original, né? É disso que Calvino está falando aqui. Ainda na Reforma Protestante, eu peguei um texto de Armínio para falar um pouco da visão de Armínio a respeito da fonte do pecado, e a gente vai perceber que, na verdade, a visão é muito semelhante. Ele diz o seguinte: a ausência da retidão original somente é o pecado original em si mesma, uma vez que sozinha é suficiente para levar e produzir os pecados atuais, quaisquer que sejam.
né? A ideia é de que o simples fato do homem ter perdido aquela imagem de Deus já é suficiente para deixá-lo nessa condição, né, de pecador e na condição de caído, que é a condição do homem pós-queda. Aqui a gente vai começar então um outro recorte. A gente então viu que até a Reforma Protestante houve um resgate da ideia de queda e de pecado original que havia sido sistematizada e formulada por Agostinho. Então aqui a gente vai perceber que depois da Reforma Protestante resgatar o conceito de pecado original e de queda, que foi formulado praticamente 1000 anos antes, né, por Agostinho, a teologia moderna vai apresentar agora uma nova visão a respeito do pecado e da fonte do pecado. O pai da teologia moderna é o Schleiermacher. A sua grande obra é A Fé Cristã, é uma espécie de sistematização de doutrinas de Schleiermacher, e ele trabalha o pecado dessa forma que aí nós lemos. A condição do mal pode somente consistir em uma obstrução ou sequestro da vitalidade de uma alta autoconsciência, a ponto de haver pouca ou nenhuma união dela com as várias determinações sensíveis da autoconsciência e, portanto, pouca ou nenhuma vida religiosa. Nós podemos dar a essa condição, em sua forma mais extrema, o nome de, entre aspas, sem-deusidade, ou melhor, esquecimento de Deus. A gente tem que lembrar que Schleiermacher ele é tido como o pai da teologia moderna por levar a teologia para um campo assim da subjetividade, né? Então, para Schleiermacher, a religião e até a questão da nossa relação com Deus está muito baseada naquilo que ele chama daquele reconhecimento da nossa dependência de Deus, né? E o pecado, então, na verdade, seria a negação desse reconhecimento. Então, ele usa um termo que não dá para a gente traduzir para o português exatamente, né? Mas na versão em inglês que eu tive acesso, a melhor forma de dizer foi essa que eu coloquei aí, a sem-deusidade. Ou seja, é a ideia do homem viver sem Deus, né? Sem Deus. Como se Deus não existisse ou esquecendo, né, a respeito do Criador, esquecendo da existência dele. Que basicamente é a negação daquela ideia fundamental da teologia de Schleiermacher de que o sentimento religioso é muito importante, né? De que o reconhecimento da nossa dependência de Deus é o que, na verdade, é fundamental para a fé. Então, aqui a gente já vê que existe uma ruptura, né? Tem várias citações agora de teólogos modernos, né? Frederick Tennant, ele trabalha uma visão a respeito da fonte do pecado que claramente também começa a se afastar da visão ortodoxa e tradicional. Ele vai trabalhar a ideia de que o pecado se originou de uma espécie de conflito entre uma natureza animal do ser humano com a sua consciência moral, né? E claro que aqui ele está falando em termos de trabalhando a ideia do homem como produto da evolução, né? Então o homem era um animal em algum estágio da evolução humana. Segundo essa interpretação, ele teria adquirido uma consciência e com a consciência essa ideia de moral se desenvolveu também como um processo evolutivo, mas aí da consciência, né? E quando então o homem que tinha aqueles impulsos que eram naturais para um animal se vê agora com uma consciência moral, o conflito entre esse impulso natural, esse impulso animal, né? Ou aquilo que a gente poderia chamar dessa intuição animal, né? Com essa consciência moral, esse conflito é o pecado. Então aqui claramente existem influências do evolucionismo, né? Claramente a gente também vê uma situação interessante assim do ponto de vista do pensamento, porque
se o homem, ou melhor, se o pecado surgiu desse surgimento da consciência moral nesse ser que era um animal anteriormente e que em algum momento do processo evolutivo se tornou esse ser com consciência moral, a cura para o pecado está justamente nesse próprio ser, porque a ideia que Tennant vai trabalhar é de que a cura para o pecado é a vitória dessa consciência moral sobre os impulsos animais. Né? Então, no momento em que o homem consegue vencer esses impulsos pela sua consciência moral, ele se torna livre desse conflito que na visão dele é o pecado. Então aqui a gente vê, obviamente, uma visão bastante destacada, bastante deslocada, melhor dizendo, da ideia tradicional. Essa visão ela é apresentada em mais detalhes pelo Millard Erickson na sua teologia sistemática, com o título de A Fonte do Pecado sendo a natureza animal do ser humano. Outro teólogo, aqui a gente já consideraria, na verdade, não propriamente um liberal, mas um neo-ortodoxo, mas eu fiz o recorte dali para frente. Né? Então, Karl Barth fez um contraponto com a teologia liberal, né, até certo sentido. Em vários aspectos ele tenta, na verdade, romper com aquele liberalismo que surgiu, mas em outros pontos a gente vê que ele acaba ficando pelo meio do caminho. Né? Então, com relação ao pecado e à queda, a gente vê que a visão dele realmente é uma visão de um teólogo moderno. Né? Ele diz na sua dogmática, que é a grande obra de Karl Barth, a sua teologia sistemática, ele fala que a história de Adão, com inumeráveis variações, ela constantemente se repete, ela constantemente ratifica a pequena cena do Jardim do Éden. Nunca houve uma era de ouro, não há razão para olhar para trás para uma era assim. O primeiro homem foi imediatamente o primeiro pecador. E ainda mais a respeito de Adão. Né? Quem é Adão? Ele era uma forma trivial do que todos nós somos, homens pecadores. Mas ele foi como o inicial e, portanto, o primeiro entre os seus pares. Isso não significa que ele transferiu isso para nós como herdeiros, de modo que nós temos que ser como ele foi. Ele não nos envenenou ou nos passou uma doença. O que nós fazemos após ele não é feito de acordo com um exemplo que irresistivelmente nos vence, nos derrota, né? Ou uma imitação de seus atos que é ordenada para todos os seus sucessores. Ninguém tem que ser Adão. Nós somos assim livremente e por nossa própria responsabilidade. A única diferença é que o que nós somos e fazemos, ele era e fez bem lá na largada, no início da história. Né? Então aqui claramente a gente vê que Barth também se aproxima dos teólogos modernos, né, no que diz respeito à doutrina do pecado. Ele fala que ele não fala propriamente de uma queda e claramente nesse segundo texto de um pecado original nesse sentido, né, no sentido de Agostinho. Né? Muito bem. Paul Tillich. Paul Tillich vai nessa mesma linha de Karl Barth, mas a gente tem que entender, na verdade, que o que fundamenta a teologia de Paul Tillich como um todo é a sua visão a respeito de Deus. E para Paul Tillich, Deus ele é o fundamento de todas as coisas, né? De toda a existência, de todo o ser. Então, para Tillich, o pecado significa justamente a separação, a alienação existencial do fundamento de todo o ser, ou seja, de Deus. Né? Ele vai além, ele fala que o pecado, além de ser a nossa alienação de Deus, é a nossa alienação dos outros seres e também de nós mesmos. Claramente ele está falando aqui em linguagem existencialista, né? Filosófica. Então, em Paul Tillich também a gente, como ele enfatiza muito o problema metafísico, né? O problema da existência, ele também não vai reconhecer uma distinção entre criação e queda. Está aí o texto. Né? A noção de um momento no tempo em que o homem e a natureza mudaram de bem para o mal é absurda e não tem base na experiência ou na revelação. Criação e queda coincidem de tal maneira que não há ponto no tempo e espaço no qual a bondade criada foi verdadeira e teve existência. Isso é Paul Tillich na sua teologia.
O que ele quer dizer com isso é que o próprio fato da criação já gera uma alienação dos seres em relação a Deus. E se os seres criados são, de alguma forma, já alienados do fundamento de todo ser, eles já estão em pecado. Então, é por isso que ele afirma aí que criação e queda correspondem a um evento único, né? Que a gente pode também claramente perceber que é uma visão muito filosófica, bastante baseada na filosofia existencialista e bem separada da visão tradicional, né, ortodoxa e tradicional a respeito da queda e do pecado original. Outro expoente da teologia moderna, mais especificamente da neo-ortodoxia, o Niebuhr. O Niebuhr, ele assim como Barth é o principal neo-ortodoxo europeu, o Niebuhr é o principal expoente da teologia neo-ortodoxa nos Estados Unidos. Né? Para o Niebuhr, ele fala que o pecado, ou a origem do pecado, se dá nessa tensão entre as limitações e aspirações humanas e a sua finitude. Né? Então, quem vai também avaliar esse ponto de vista é o Millard Erickson, também na sua teologia sistemática, e ele vai chamar essa visão da ansiedade da finitude. Né? Ou seja, é a ideia de que o homem, ao mesmo tempo, é muito grande e muito pequeno, né? Trocando em miúdos. A ideia de que o homem pode imaginar coisas que vão além dele, né? Não tem limite nas suas aspirações e nos seus anseios, né? Mas, por outro lado, é limitado e é finito, né? Enquanto ser. Então, ele diz que o pecado é quando o homem se nega a reconhecer essa limitação. E ele tenta superar os seus limites naquilo que ele chama dessa espécie de orgulho intelectual. Né? É uma ideia também claramente filosófica, né? De alguma forma também relacionada ao existencialismo, mas a ideia em si, né, é de conflito. Conflito entre limitação e ilimitação. Né? Limitação no que diz respeito por ele é um ser finito e limitação naquilo que ele anseia, que ele aspira, que a sua mente é capaz de querer tentar alcançar. Né? Querer tentar alcançar. O Niebuhr foi muito influenciado pelos escritos do Kierkegaard. Outro ramo aqui, a gente não fala propriamente de um teólogo, mas de um ramo da teologia, que é a teologia da libertação, e que tem, obviamente, como base a filosofia marxista, por isso está aí o Karl Marx para nos lembrar disso. Né? Mas a teologia da libertação ela vai encarar o pecado como a luta de classes. Né? Então, o pecado, ele na verdade está mais baseado nessas teologias nos capítulos iniciais do livro de Êxodo do que propriamente nos capítulos iniciais do livro de Gênesis. Né? Então, a ideia da libertação de uma classe oprimida por uma classe opressora, essa é a ideia de libertar o pecado, né? de libertação do pecado. Né? Essa dominação, segundo, né, a teologia da libertação indevida, ela é vista como pecado. Então, o pecado aqui ele não é tanto um pecado individual, mas sim um pecado em dimensões sociais e econômicas. Né? Claramente, novamente um outro exemplo de como uma teologia se casa com uma filosofia e como isso influencia nas suas doutrinas, nos seus conceitos, nesse caso aqui no conceito do pecado. Né? Então o pecado deixa de ser visto como algo individual, como algo relacionado à nossa natureza, mas sim como algo relacionado à nossa relação, né, uns com os outros. Então o pecado ele na teologia da libertação, que tem influências aí do marxismo, ele vai tomar proporções
sociais e econômicas. Tá? Então, aqui o pecado é entendido como uma luta de classe. Então, mais uma visão aqui a respeito da fonte do pecado dentro dos teólogos modernos, a visão do Harrison Sackett Eliot. Ele trabalha a ideia de que o pecado, na verdade, é aprendido e ele reduz, na verdade, né, a ideia do pecado. Ele reduz a ideia do pecado à competitividade, né, uma espécie de egoísmo num extremo o cúmulo do egoísmo, né, um extremo do egoísmo, essa competitividade que a gente vive, né, uns perante os outros. E aí, quando a gente reduz o pecado, lembra que a gente acaba reduzindo também o remédio. Né? Então, para ele, a mera educação, né, poderia ser um remédio, uma salvação, né, um remédio para o pecado. Então, é mais um exemplo, né, de como a teologia moderna, nos seus reducionismos, né, as suas ênfases em determinados pontos, né, em determinadas doutrinas, em detrimento de todo um significado muito maior e mais abrangente, né, que esses conceitos, na verdade, biblicamente, a gente entende que eles têm. Né? Isso acontece em vários exemplos. Né? A teologia moderna, por exemplo, se a gente pensar aqui, dando um outro exemplo, na obra de Cristo, ela não vai trabalhar a ideia de expiação, vai trabalhar a ideia do exemplo de Jesus como exemplo ético. Então, a obra de Jesus é reduzida, né, a um exemplo ético. Isso no caso da cristologia. Aqui na ramatiologia, a gente tem esse exemplo aqui, o pecado ser reduzido à competitividade. Né? E quando a gente reduz o pecado, a gente reduz também a salvação. Então, se é só uma questão de eu não ser tão egoísta, de eu não ser tão competitivo, e da gente mudar a nossa forma de se relacionar, né, na nossa sociedade, então ele vai apontar que simplesmente a educação ou uma reorganização dessa nossa forma de ser, de pensar e de agir natural, né, seria suficiente para evitar esse problema. Bultmann, né? Rudolf Bultmann também é um outro teólogo moderno bastante conhecido, e a teologia de Bultmann está muito relacionada ao seu conceito de mito, né? E a ideia de que a gente tem que extrair os mitos da Bíblia para ficar com aquilo que realmente é essencial, né? A mensagem por trás dos mitos, vamos colocar assim, né? De forma bem simplista, mas é isso. Então, para Bultmann, a historicidade da queda não tem nenhum significado real, porque ela nada mais é do que mais um desses mitos, né? Mais um desses mitos que a Bíblia apresenta, segundo ele, né? E que não teria mais sentido para os dias dele, e muito menos para os nossos, né? Eu acho que diria isso. Então ele entende o pecado como simplesmente o ensimesmar do homem, assim, né? Vamos colocar dessa forma, quando o homem tenta encontrar sentido e se preencher em si mesmo, para si mesmo. Então, na verdade, é uma visão também muito claramente descolada aí, né, da visão mais tradicional, mais ortodoxa. E o Pannenberg. Pannenberg é um teólogo que morreu aí recentemente, né? Ele também vai trabalhar aí uma ênfase no caráter, vamos dizer assim, psicológico, né, do ato pecaminoso. Então, Adão, ele foi o grande modelo de como acontece o ato pecaminoso, né, na nossa mente, né? Ele foi enganado ao pensar que poderia encontrar sentido em seus recursos finitos, e esse é o engano que reflete a psicologia de todos nós, ou seja, nós caímos nesse mesmo pecado, né? E nós então participamos do pecado de Adão quando fazemos isso, quando a gente acha que pode confiar em nós mesmos, nossos recursos finitos, que é a forma como ele expressa aí, né? Então, na verdade, aqui a gente vê que é uma retomada, aqui em Pannenberg, da ideia de Schleiermacher, na verdade. Né? E, de alguma forma, a própria ideia de Bultmann também remete a isso, né? O homem se voltar para si mesmo
e não encontrar aquilo que ele precisa, né? Em termos filosóficos, isso até pode ser considerado uma verdade, mas não é toda a verdade, né, bíblica da revelação, né? E aí eu vou concluir aqui, né, com a ideia do Millard Erickson a respeito desse assunto. Ele destaca que, da perspectiva evangélica, o problema do pecado, né, está no fato dos seres humanos, desde a queda, serem pecadores por natureza e viverem em um mundo no qual forças poderosas procuram induzi-los a pecar. A cura para o pecado, portanto, virá através de uma alteração produzida sobrenaturalmente na natureza humana e também no auxílio divino no combate do poder das tentações. É a conversão individual e a regeneração que irão alterar a pessoa e trazê-lo a uma relação com Deus que tornará possível uma vida cristã bem-sucedida. Então, é claro que aqui o Erickson retoma, né, nesse trecho que nós lemos, ele resgata a ideia tradicional ortodoxa a respeito da queda e do pecado, né, original, da natureza pecaminosa. E se a gente então olhar para tudo isso, todas essas citações que nós passamos nessa aula, né, nós vamos perceber então que o que a igreja fez é que logo no seu início, ali já com Agostinho, seja criando ou seja compilando essas doutrinas, né, criando as doutrinas da queda, ou simplesmente sistematizando-as, né? Agostinho sistematiza a doutrina da queda e a doutrina do pecado original. Ao longo do tempo, essas doutrinas foram de alguma forma, na prática da igreja, se degradando, né? E a reforma protestante vem resgatar e reafirmar essas doutrinas. E aí existe uma ruptura com a teologia moderna, muito baseada, na verdade, na visão que a teologia moderna assumiu para a Escritura, né? E do conflito que a ciência, que também surgiu nesse mesmo período, ou começou a surgir nesse mesmo período, entre a ciência, o aparente conflito, né? Mas que é considerado um conflito pelos estudiosos, entre os dados da ciência e os dados bíblicos a respeito da origem do ser humano. Então, quando a ciência coloca em descrédito a Escritura por suas teorias e os teólogos assumem isso, né, para si como uma verdade, ficam com a ciência e abandonam o relato bíblico como um relato verdadeiro, como um relato de um evento histórico, né, como revelação, palavra de Deus, em última análise, né? Então, quando acontece, na verdade, um desvio na bibliologia, quando a gente pensar então na doutrina da revelação, a gente acaba tendo um efeito colateral aqui na doutrina do pecado, porque não se entende mais o pecado como, não se consegue mais conceber, naquela época, então, do pós-iluminismo, do liberalismo teológico, da teologia moderna, os teólogos não conseguem mais conceber o pecado como sendo resultado e tendo a sua fonte na história humana, no pecado de Adão e na queda da raça humana, né? Então, esse é um grande perigo, né? Nós vimos também exemplos aí de como a filosofia ela começa a se mesclar com a teologia e, por fim, a gente está parecendo lendo mais um tratado filosófico do que um tratado teológico, né? Então, a gente percebe como a filosofia, muitas vezes, ela rouba a cena dentro de uma teologia, como ela começa a ser a lente única de interpretação, né, das Escrituras. Então, nós temos várias questões aqui. Nós temos doutrinas em relação à revelação que foram abandonadas, né? Nós temos questões de interpretação que foram muito influenciadas por filosofias da época do liberalismo teológico que acabaram com essa ruptura, né? Com essa ruptura desses importantes conceitos ortodoxos e biblicamente muito bem fundamentados, que são os conceitos da queda e do pecado original, e, portanto, tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos falando aqui, que é a fonte do pecado. Então, que a gente possa usar isso como exemplo para nós, que nós venhamos
ficar com a Escritura, né, e que nós venhamos sempre partir da Escritura para as outras disciplinas, nunca o contrário, como eu aprendi com um grande professor nosso, o Dr. Paulo, né, que sempre falava isso, sempre da Bíblia para fora, nunca de fora para a Bíblia, né? Então, que isso sirva para a gente de lição, que a gente possa fundamentar as nossas doutrinas biblicamente, e fica também a ideia aí de como, novamente, as doutrinas estão interrelacionadas. Quando eu abro mão de uma, eu acabo também, de alguma forma, influenciando a outra, né? O fato é que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de lidar com o pecado também, porque é uma área da teologia sistemática que nos toca de uma forma muito complicada, né? Então, talvez o sonho, né, o sonho da humanidade ou do pensamento humano, de uma forma geral, hoje seria de continuar vivendo da maneira como se quer, mas sem sofrer as consequências do pecado, né? Isso está por trás, por exemplo, da ideia do homem de poder encontrar cura para todas as doenças ou formas de se manter vivo indeterminadamente através da tecnologia, mas todas essas tentativas desprezam, né, essa questão tão básica que é a questão do pecado, e que só tem uma cura e ela não está dentro de nós, né? Essa cura, o pecado está dentro de nós, queira o homem reconhecer ou não, mas a cura não está em nós, a cura está em Jesus, em Deus, né, na obra da cruz. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e nos achegarmos a Deus, que é o único capaz de sanar esse problema da nossa natureza e da nossa existência e da nossa vida. Que Deus nos abençoe, e a partir da próxima aula nós vamos então trabalhar justamente o tema das consequências do pecado. Até lá!